Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, engrandecido aqui neste lugar. Amém? Boa noite, irmão. Meu Deus, tudo esse povo aí, boa noite, pô, de um louvorzão desse, todo mundo já. A gente já está quase sem voz, que tanto se esgoelar. Rapa a goela aí, amarado. Eu sei o que é. É o restinho do pudim que está na goela. Aham. Vamos de novo? Boa noite! Eu como vocês são bons, gente. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Domingo de Páscoa e nós está como? Está morrendo, né? Vocês vão morrer. Ai, a gente já entrou chorando aqui. Não sei por que essa choradeira. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí, vamos ganhar tempo. Nós temos muitas coisas ainda a viver nessa noite. Deus preparou uma festança. Uma festa de Páscoa. Glória a Deus. Livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia. E o primeiro capítulo do último livro. No primeiro capítulo do último livro. Podia ter dito assim, né? Ai, qual que é? Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 17 e 18. Nós ainda vamos fazer o batismo. Se deixarem eu falar. Vamos fazer o batismo. Vamos participar da ceia do Senhor. Mas agora, de uma forma breve, se Deus nos permitir, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, meditar neste dia, neste tempo que nós estamos fazendo aqui. Apocalipse 1:17 diz assim, ó. E eu, aqui era João que escreveu Apocalipse, eu estava dizendo, quando ouvi, ele via Jesus, ele disse então, eu caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Olha a palavra de Deus para você nessa noite. Não temas. Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Vamos lá? E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todos sempre, amém. E Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Amém? Feche teus olhos, querido Espírito Santo. Nesta noite, Deus, em que nós decidimos estar na tua casa. Deus, nós escolhemos estar aqui. Nós tínhamos outras coisas, outros afazeres, mas decidimos por um motivo qualquer estar aqui. Talvez, Deus, viemos aqui porque queremos sentir a tua presença, viemos aqui porque viemos buscar uma solução, viemos aqui, Deus, apenas para cultuar ao Senhor, ou quem sabe, recebemos um convite e aceitamos e aqui estamos. Mas nós estamos aqui porque decidimos estar. Deus, e nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor esteja agora olhando para nós, as nossas necessidades e anseios. Pai, este dia, este momento, esta noite é tua. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir e operar em nosso meio. Fala conosco agora, através da tua palavra. Fala aos nossos corações, meu Deus. Ministra sobre nós, ensina-nos e aprenderemos. No nome de Jesus, ó Rei da Glória, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar. Quem tem onde sentar? Quem não tem, senta no calcanhar, hein? Fica agachadinho. Botou cadeira lá em cima, né, gente? Mas a Play é a Play, né? A Play e os juniores, a Jump são o cara. Irmãos, ontem, olha quem está ali. É você mesmo? Escondidinho aí. O nosso amigo. Está de pé aí já, guri? Fica de pé aí. Fica de pé, isso. Fica de pé aí. Olha um milagre aí, irmão, ó.
Esse homem aí eu fui visitar na casa dele, ele não podia ficar sentado. E Jesus tirou ele de lá e botou de pé. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Eu fui lá ontem, era de tarde já. Eu fui lá no Condor comprar algumas coisas, meu irmão está aí, lá de Sorocaba. E a minha cunhada é metida boleira. Metida não, ela é boleira. Ela faz uns bolos que é o... Está assistindo, irmão. Minha cunhada abençoada. É top, cunhada. E meu irmão me mandou mensagem: traz um coco e um leite de coco e não sei o que lá. Também não, coco, leite de coco, leite condensado. Se você misturar na pedra fica bom, né? Só coisa boa. Mas ela faz. E aí eu fui lá no mercado comprar. Eu não gosto muito de mercado, ainda mais feriado assim, aquele tumulto de gente. Mas fui, pensei, vai, tá uma loucura aquilo lá. Aí tá gente com ovo de Páscoa escolhendo. E meu Deus. Mas quando eu cheguei lá, irmão, eu fiquei surpreso. Porque eu olhei todas aquelas gôndolas onde vai o chocolate, não sei se é gôndola que chama aquele negócio lá, aqueles varal que eles colocam assim, o que coloca os ovos de Páscoa, vazio, irmão. Nem quebrado tinha. E aí encontrei um amigo meu, lá no mercado, ele estava chegando, eu já estava saindo, ele chegando com a esposa e o filho, e veio me cumprimentar: pastor, tudo bem, tudo bem? Pois é, eu fui lá no outro Condor lá e não tinha ovo, chocolate mais, daí corri aqui também não tem mais, acabou, não tem mais. Primeira coisa que eu pensei, cadê a crise? Mas tudo bem. Não tem mais. Vendeu tudo. E eu disse: rapaz, olha só. Como é que as coisas são, né, irmão? Quanto é que custa 1 quilo de chocolate em barra? R$32. De manhã nós estávamos se batendo para saber os preços aqui. É quantos quilos a barra? 1 quilo. 1 quilo, R$32. Chocolate bom. Garoto, chocolate bom. Quanto custa um ovo da Páscoa de 500 gramas? Quanto? Quem comprou, irmão? Pode falar aí, não é pecado não, pode falar. Quem comprou? Quanto custa um ovo de 500 gramas? 70, 80 reais de 500 gramas. Do mesmo chocolate. Preste atenção. Uma barra de chocolate de 1 quilo, de R$32, dá para fazer quantos ovos de 500 gramas? Então nós podemos dizer que na barra de 1 quilo nós temos 80, 2, 8, 16, 160 reais. 2 ovos de 500 gramas. Irmão, não é pecado comprar o ovo de Páscoa, não é isso. A questão não é essa. Sabe o que acontece? Fiquei pensando, o que leva a gente, olha aqui para mim. O que leva a gente a desprezar a barra de chocolate de 1 quilo, que é R$32, está no mesmo mercado? Por que a gente despreza a barra de chocolate que é de 1 quilo e custa R$32? E a gente vai lá no lugar do ovo da Páscoa e compra aquele que é de 80, que é a metade. O que leva a gente lá e pegar menos e pagar mais? Por que é que a gente decide, irmão? E faz isso com alegria. E às vezes compra e parcela em 12 vezes. Quando chegar a Páscoa do ano que vem, termina de pagar um ovo, já comprou outro. E a gente faz, porque como é que pode não? É Páscoa. O meu filho não pode ficar sem o ovo da Páscoa. O meu afilhado, a mãe, o parente, é o ovo. Tem que ter o ovo, tem que ser. Primeiro que, não sei quem é que decidiu, quem que teve essa ideia. Aí ter a ideia até não é tão louco, assim, mais louco é a gente acreditar na ideia, né? De que o coelho bota ovo de chocolate. Aquele que teve a ideia já é maluco. Nós que acreditamos é pior ainda, né? Porque nós acreditamos nas maluquices.
Aliás, o coelho nem ovo coloca, nem ovo põe, hein? Nem ovo normal, quanto mais de chocolate. Mas aí veio o coelhinho com ovo de chocolate, e a gente vai lá e paga uma fortuna no ovo de chocolate, porque a gente acredita que precisa. É o valor do momento. E tem que comprar para dar no dia da Páscoa. Se der ovo amanhã, já não é igual. Amanhã já não vale. Tem que ser no dia. Porque esse é o nosso entendimento. É o que alguém construiu e lançou, e nós entendemos assim, criou-se uma cultura, e nós vamos e pagamos porque nós vemos o valor. Nós acreditamos que há um valor naquilo, nós acreditamos que vale a pena. Vale a pena eu fazer isso, vale a pena eu pagar R$80 num ovo de chocolate, que eu não sei se é 500 gramas, porque nem é, acho que é menos. Vale a pena. E nós fazemos porque nós acreditamos que vale a pena. E como é que pode? A gente faz todo esse esforço para correr atrás do coelhinho, para correr atrás do ovo, quando o maior presente que nós podemos receber, que já recebemos, o que nós podemos oferecer para alguém, não nos custa nada. O maior presente de Páscoa, o maior motivo, aliás, o verdadeiro motivo, a verdadeira intenção, o verdadeiro criador da Páscoa, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Nós desprezamos, o mundo despreza. Eu vi um pai com seu filho e a esposa desesperado, correndo atrás do ovo da Páscoa, para pagar um valor muito maior do que o barra de chocolate. Mas ele estava desesperado, porque ele disse: eu preciso. E Deus falou no meu coração: quem dera nós tivéssemos esta pressa, quem dera nós tivéssemos esse interesse, quem dera nós tivéssemos esta vontade de buscar o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo de Nazaré, de andar e viver neste dia de Páscoa, e buscar a presença de Deus, e buscar a salvação que nos é dada de graça. Porque a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o ovo de chocolate. Aliás, irmão, a Páscoa não começou lá na crucificação. A Páscoa não foi instituída no dia em que Jesus morreu na cruz, e nem no dia que ele ressuscitou. A Páscoa ela foi instituída lá atrás, quando o povo de Deus estava escravizado na terra do Egito. E Deus os libertou, e lá eles comemoraram a primeira Páscoa. E era uma festa que todos os anos aconteciam, a Páscoa, porque a Páscoa, Pesach, ela significa mudança, libertação, passagem. Eles estavam passando, eles estavam saindo da terra do Egito, eles estavam saindo da terra da tribulação, eles estavam saindo da escravidão para a terra da liberdade, para um tempo de andar com Deus. Eles estavam voltando a Deus, eles estavam começando um novo caminhar com Deus. E então, no início de tudo, Deus disse: vamos fazer a Páscoa. E Deus disse: é preciso que haja um cordeiro. O cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha. Então eles sacrificavam o cordeiro e comiam o cordeiro com ervas amargas, porque as ervas é para que eles se lembrassem do tempo da escravidão. Então todos os anos, para que ficasse afixado na memória, todos os anos, para que essa mensagem fosse transmitida de geração em geração,
Os judeus, o povo de Deus, eles comemoravam a Páscoa e eles comiam o cordeiro com ervas amargas, para que eles se lembrassem do tempo da escravidão e eles lembrassem de onde Deus os tinha tirado e onde Ele os tinha levado, o cordeiro e as ervas amargas. E olha, irmão, desde aquele tempo, aliás, desde o início, desde Gênesis, desde quando Deus, Ele dá a sua justiça, Ele executa juízo ao homem, porque pecou, desobedeceu, desde aquele tempo, tudo que Deus faz, tudo que acontece, Deus não dá um passo sequer, sem que Ele tenha intenção em alguma coisa, sem que algo esteja programado, sem que Ele esteja fazendo algo diferente. Nada em Deus, ou o que Deus faz, acontece por acaso. Todas as coisas estão sobre a regência da mão de Deus. Deus não dá uma ordem, Deus não manda fazer algo sem que Ele tenha preparado outra coisa ali. Deus não nos dá uma promessa sem que Ele tenha intenção de cumprir. Deus não nos dá uma palavra sem que ela não tenha um tempo determinado para que seja executada. Tudo que Deus faz é intencional. Desde Gênesis, desde sempre Deus falava lá do plano salvífico, do plano de salvação. Quando Ele executando o juízo com a serpente, Ele disse: tu lhe ferirás ao calcanhar, mas ele, a semente do homem, lhe ferirá a cabeça. E no passar do tempo, e no passar dos anos, todas as coisas convergiam em um momento único. E é deste momento que nós nos lembramos hoje. E este é o momento do qual nós devemos recordar hoje. Este é o momento que nós devemos nos lembrar no dia de hoje. Porque quando Jesus se entregou, quando Jesus foi à cruz, intencionalmente, foi na festa da Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus, João Batista anunciava. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como a Páscoa judaica para os judeus relembrava a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, a Páscoa de hoje, através de Jesus Cristo, nos faz lembrar que um dia nós estávamos condenados à morte, ao inferno, escravizados pelo pecado, mas pelo Jesus Cristo de Nazaré, o véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai, e agora somos justificados por Ele, e fomos libertos da condenação, do pecado do inferno e da morte. É Páscoa. É dia de comemorar a libertação. Jesus veio no dia da Páscoa, Ele se entregou no dia da Páscoa, porque todas as outras Páscoas, todos os outros dias, todos os outros anos antes daquele dia, antes daquele final de semana, antes daquele tempo da crucificação, todas as Páscoas de antes e todas as Páscoas depois tinham a ver com aquele dia. Era o ápice de todos os tempos. Era o momento dos momentos. Toda a criação parou, o universo parou. Porque tudo que foi prometido, tudo que foi profetizado, tudo que foi falado, tudo que foi esperado, estava sendo consumado em um final de semana. Em 3 dias, como Jesus disse, eu vou colocar tudo abaixo e vou reconstruir outra vez. Lá na Páscoa, lá na cruz, Jesus, Ele consumava a sua obra, não apenas dos seus 30 anos ou 33 anos de vida nesta terra, mas de todo o tempo, de todo o projeto divino, de todo o projeto de Deus ao longo dos anos e dos séculos e agora para toda a eternidade. Era um momento dos momentos, a Páscoa das Páscoas,
Ali naquele lugar, Jesus na cruz, ele venceu, ele teve 3 vitórias, que eu destaco as 3 vitórias da cruz. Na Páscoa, Jesus entregou-se à cruz, e na cruz Jesus venceu. 3 vitórias. A primeira delas, quando Jesus estava dependurado na cruz do Calvário, como foi relatado aqui, ele já sem vida, sem fôlego, sem forças, e no último suspiro, ele fala a sua última frase, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus fala a sua última frase, ele deixa de respirar. Naquele momento, o pecado é subjugado e vencido. Porque enquanto havia vida, enquanto havia fôlego, o inferno, os homens tentaram, o Satanás tentou, o diabo tentou, o inferno tentou, os homens tentaram, através da dor, afligindo-o, mentindo, traindo, desprezando, para que ele pecasse, fazer alguma coisa para que ele se perdesse, porque o sacrifício da Páscoa só era válido com o Cordeiro Imaculado. Nenhum homem poderia, a Bíblia diz que Deus olhou e disse: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos estávamos maculados pelo pecado. Então Jesus, o justo, ele veio e entrou na humanidade, nascendo de uma mulher, para que legalmente ele fosse homem. E o Deus homem, 100% Deus, mas 100% homem, viveu neste mundo, sofrendo as agruras, as dificuldades. Jesus suportou a solidão, Jesus suportou a traição, ele suportou a calúnia, o desprezo, pagando todo esse desprazer com uma oração de amor. Quando lá na cruz ele ora ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Satanás leva Jesus para o deserto e diz: vou acabar com a raça desse homem aqui. Ele tem que parar, ele é homem, ele sente fome, ele sente dor, ele sente sono, ele sente cansaço. Irmãos, nós corremos um grande erro. Nós assumimos e cometemos um grande erro quando passa assim na nossa mente que Jesus era um tipo de super-homem, que Jesus era um homem que não sentia dores, que não tinha tristeza, que não se decepcionava. Mas a Bíblia fala e relata vários momentos em que Jesus revela a sua humanidade. Porque quando os homens estavam no barco e Jesus cansado, a Bíblia diz que a tormenta veio, a tempestade veio, mas ele dormia, ele descansava, porque ele era homem, ele estava cansado. A Bíblia diz que quando ele chegou até onde Lázaro estava, o seu amigo, ele recebeu a notícia: Lázaro está morto já há 4 dias. A Bíblia diz então que Jesus chorou. 100% homem como eu e você. 100% homem como eu e você, e lá na cruz com a sua carne dilacerada, e lá na cruz com a coroa de espinho na sua fronte, e lá na cruz com os cravos nas mãos e nos pés, e lá na cruz com os homens zombando, rindo, ameaçando, e lá na cruz quando os homens diziam: não é Jesus, não é Deus, não é o rei dos judeus, então se você é isso, desce dessa cruz. Ó, tentação, olha aqui, irmão. Ah, se é eu. Há uns dias atrás estava uma tempestade, o vento, o mar revolto, todo mundo desesperado, e Jesus acordou, meio coçando os olhos ainda. Ô mestre, nós estamos morrendo, o senhor está dormindo. Ele: o que está acontecendo aí? Homens de pequena fé. E a Bíblia diz que então ele falou: o vento pare, e o vento parou, o mar se acalma, e o mar se acalmou. Ele tinha todo o poder. Alguns dias atrás ele apareceu nos seus discípulos caminhando por cima do mar. Outro dia ele foi onde Lázaro estava morto há 4 dias e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. E os cegos enxergavam e os coxos andavam. Ele era Jesus, 100% homem, mas era detentor de todo o poder. Ele era um homem, mas ele era Deus. Sofria as aflições de homem, mas tinha o poder de Deus.
Um outro dia ele estava ali no Getsêmani, a Bíblia diz que os anjos desceram e o serviam. E depois Jesus está ali na cruz, morrendo, sofrendo, angustiado, sem poder respirar, com os cravos nas mãos, cravos nos pés, a coroa de espinho na cabeça, sofrendo a pior das aflições, o pior momento de todos os seus momentos. Então um dos soldados olha para Jesus e zomba dele. Alguém já zombou de você? Já te chamaram de irmão aleluia? Hã? Chamaram de crentinho? Santão? Quem vai dar de santão agora? Eu falo que Jesus é o cara, irmão. Porque ele só precisava dizer assim, só esse aqui. Deixa eu tirar a mão desse cravo um pouquinho, qual o cravo? Ia segurar as mãos daquele que andou por sobre o mar. Que cravo seria forte o bastante para segurar o braço do homem que dava ordem e o morto ressuscitava. A qualquer momento, Jesus, em toda a sua angústia e aflição, ele tinha todo o direito de decidir, desistir e dizer: chega, não quero mais, esse povo é de dura cerviz, olha esse miserável, morre. Lembrei do pastor Natan, né? Quem foi no retiro. O pastor Natan disse que alguém veio falar para ele: pastor, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, vai fazer isso, também não posso, não quero fazer, então morre, diabo. As infelizes, só você, eu vou levar os outros, mas você eu não vou levar. Não sou tapete do... tem um que falou. Mas Jesus resistiu. Porque o cordeiro precisava ser sem máculas. O diabo levou ele para o deserto. Ofereceu fama, ofereceu dinheiro, ofereceu prazeres. Mas o homem Jesus, o Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu na cruz do Calvário, levou sobre si a minha maldição, levou sobre si o meu pecado, mas ele não tinha pecado nenhum, porque ele era santo, um homem que não conheceu o pecado. Quando ele respirou pela última vez, quando ele entregou a sua vida lá na cruz, o pecado estava de joelhos, porque ele venceu o pecado. Vencedor. Jesus venceu o pecado, ele venceu o inferno. Morreu Jesus. A terra tremeu, o barulho foi grande. Os homens ficaram sem entender e deixaram Jesus lá na cruz. E um soldado furou o seu lado para ter certeza que ele estava morto. Os homens olhavam e diziam: acabou para esse Jesus. Acabou, está aí. Os próprios discípulos de Jesus fugiram, cada um foi para um lado, um negava, outro se escondia, porque eles acharam: nós acreditamos em algo e agora acabou, Jesus morreu, foi o fim. Mas Deus faz coisas que o homem não vê. E a Bíblia diz que Jesus, em 1 Coríntios 1:20, diz que Cristo ressuscitou dos mortos. Aliás, Efésios 4:8 diz que ele desceu às profundezas da terra. A Bíblia diz que ele foi e desceu e levou contigo, levou o cativo o cativeiro. Enquanto os homens choravam, enquanto o corpo de Jesus estava na cruz e neste meio tempo sendo retirado e colocado na sepultura, Jesus estava nas profundezas da terra, subjugando o inferno. E ele fala em Apocalipse: eu morri, mas agora estou vivo, e eu fui lá na profundeza da terra, e eu já tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Ele venceu o inferno.
E é por isso que a palavra de Deus nos garante, ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é por isso que no nome de Jesus, os demônios temem, tremem, se rendem. E a gente fala em nome de Jesus, sai, e ele sai, porque ele não tem mais o que fazer, ele é vencido. Jesus venceu o inferno. Naquele dia, naquele sábado. E então tiraram o corpo de Jesus lá da cruz e o colocaram na sepultura. E todos choravam. E domingo de manhã, Maria Madalena e Marta, elas foram até o sepulcro. Foram levar alguns ungüentos, algumas coisas segundo a tradição judaica. E quando elas chegaram no domingo de manhã, preparadas para ver o corpo de Jesus, a intenção era cuidar do corpo de Jesus, era preparar o corpo de Jesus. E quando elas chegam, elas veem a pedra removida. E então elas ficam desesperadas. O que aconteceu? Quem pegou o mestre? Roubaram o corpo de Jesus? Será? O que aconteceu? E alguém chega até elas e diz: porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele venceu a morte. Irmão, Jesus não estava dormindo. Não foi um leve desmaio. Lá na cruz ele morreu de verdade. Eu quero falar isso porque é preciso que a gente entenda que Jesus morreu mesmo, morreu de morrer, irmão. Seu corpo sem vida, gélido, frio, endurecido, lá naquela tumba, ele experimentou a morte. Jesus morreu, mas a morte não pôde subjugá-lo. E a Bíblia diz: solto as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e ele venceu a morte. Jesus morreu de verdade, experimentou a morte física e espiritual, mas ele ressuscitou e hoje vive. Olhe para a cruz, foi dito hoje aqui, e veja Jesus morto, e veja Jesus vencendo o pecado. Olhe para a cruz e veja ele dizendo: tudo está consumado. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que não conheceu o pecado, lá na cruz ele derrotou de uma vez por todas o pecado. E pelo seu sangue, a Bíblia diz, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados, porque ele não morreu pelo pecado dele, ele não morreu pela injustiça dele, ele não morreu pelos erros dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu pelo meu, pelo teu pecado. Ele pagou o preço que era meu, que era teu, a morte que era minha. Ele morreu lá na cruz e me deu de graça viver a vida que é dele. Ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, Jesus venceu a morte. Olhe para a cruz e veja Jesus ali, vencendo o pecado. Olhe para a cruz e veja Jesus ali, vencendo a morte. Olhe para a cruz e veja Jesus ali, ele estava vencendo. Ele estava vencendo. Quando os homens vieram no Getsemane pegá-lo, Pedro arrancou a espada, deu na cabeça do soldado, cortou a orelha. Jesus pega a orelha do soldado, coloca de volta e diz: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a entrego. Pois se eu quisesse batalhar, Pedro, eu pedi ao Pai, e legiões de anjos chegariam aqui, e tem um exército romano inteiro, seria capaz de enfrentar, de resistir. Nenhum homem poderia subjugar a Jesus, nenhum soldado poderia subjugar a Jesus, nenhuma corrente seria capaz de prendê-lo, pois a morte não conseguiu segurá-lo. A pedra do sepulcro foi removida e hoje ele vive e reina para todo sempre. Ele é o grande vencedor. O grande vencedor. Olhe para a cruz. E ali está o grande vencedor, vencendo o pecado,
Olhe de novo. E a cruz está vazia. Ele não está mais lá, ele estava vencendo o inferno. Olhe para o sepulcro e Jesus está ali, o seu corpo está ali. Olhe de novo. Ele não está mais ali porque ele ressuscitou. O meu Salvador vive. Fica de pé em nome de Jesus.